E aí galera, beleza? Vou fazer um react aqui do vídeo do Sociedade Z. Miyamoto versus State, é o Estado, né? Forças Especiais. É, acho que é confronto lendário. Eu tô com o olho meio vermelho aqui, ó. Cara, tipo, só das maluquices que o gurizada tava fazendo aqui ontem, eu tô meio tudo cabuloso aqui. Meio ressaca entre aspas, né? Porque a gente só fez zoeira mesmo. Já sabe, né? Zoeira o dia inteiro e chega final do dia tudo acabado. Foi a noite toda na real. Aí eu dormi de manhã, acordei tipo desse jeito aqui, com o olho vermelho, Sharingan, altos negócios. Bora pro React, mano. Ao ter um choque de realidade, o primeiro-ministro do Japão entendia que Miyamoto Musashi não era brincadeira. Ele fez frente a um esquadrão de choque como se não fosse nada. E pior, ele fez vítimas. Então a nação responderia com o uso da força. O primeiro-ministro chamava as forças militares para um discurso. E lá ele falava: a polícia e as forças de choque foram superadas. Isso é uma desgraça para a nação japonesa. Então as autoridades e o poder público liberavam o uso total da força. Os helicópteros começavam a sobrevoar Tóquio. Com blindados eles saíam, blindados de qualidade, do modelo mais forte para evitar ataques terroristas. O equipamento usado era de grau militar. A STAT, a equipe especial da Força Tática, era enviada. Eles estavam prontos para a guerra. Seu armamento não eram armas de borracha dessa vez, era armamento militar. Num parque, Miyamoto Musashi os aguardava. Rapidamente os blindados e os helicópteros o cercavam. Ali aconteceria uma guerra. A cena cortava para a mansão de Tokugawa, que tinha uma reunião com o primeiro-ministro. Lá Tokugawa fumava e perguntava se não tinha outra maneira de resolver aquela situação. O primeiro-ministro dizia que não. Ele continuava: Goroko, sua maldade dessa vez foi longe demais. Você trouxe o verdadeiro Miyamoto Musashi para essa era. E o pior, ele é um clone humano. Se o mundo descobrisse sobre isso, o Japão não teria um aliado sequer. A tecnologia de clonagem evolui constantemente, dia após dia. Porém, a produção de clones humanos é visto como o tabu final. O mundo reconhece isso. Isso não é algo humano ou algo ético que representa os direitos humanos. O que você fez está errado. Tokugawa falava: tá bom, eu já entendi. Ele fumava e continuava: Abe, você vai matá-lo? O primeiro-ministro dizia que já tinha 2 vítimas de Miyamoto e não poderia haver mais. Tokugawa alertava: então haverá pilhas de corpos. O primeiro-ministro dizia que o uso de munição real seria utilizado dessa vez, tudo para conter o espadachim. Tokugawa baixava sua cabeça e alertava: então será pior, haverá uma montanha de corpos. A cena voltava e Miyamoto observava os helicópteros. Ele os olhava e se perguntava: isso são pipas? Existem homens a bordo disso? Bom, se vocês querem esse desafio, então terão. Ele pisava e num instante ele disparava. Os militares alertavam: pare! E eles avisavam: o suspeito está se aproximando. Como um raio, Miyamoto passava entre os blindados. Os militares desembarcavam dos veículos. A alerta de nível 4 era posta. Porém, ao procurar, eles não encontravam nada. Miyamoto Musashi havia desaparecido, como se fosse um fantasma. Enquanto procuravam por todo o parque, o tempo se passava. O comandante da operação, Shimamoto, se perguntava: o que será que aconteceu? Ele lembrava de um lugar que não tinha sido procurado e ele ordenava: olhem embaixo dos veículos. Se encontrarem, podem disparar. Nessa hora, galera, o militar à frente de Shimamoto começava a se tremer e falava: Senhor, quem é esse atrás de você? O narrador dizia que nessa hora Shimamoto tremeu, ele se negava a se virar. E Miyamoto olhava, ele esperava aquele homem se virar. Ele dizia: passa em pedaços quando achá-lo, correto? Nesse instante, num flash, Shimamoto era cortado ao meio. O sangue espirrava. Quando os militares se davam conta, já era tarde demais e a chacina começava. O militar à frente perdia os seus braços, enquanto muitos sequer tinham visto o que tinha acontecido ali.
Miyamoto novamente sumia da vista de todos. Os militares mandavam olhar abaixo dos veículos e enquanto olhavam, Miyamoto aparecia atrás de um deles. Um dos oficiais o olhava, mas ao que virar, ele era cortado no meio, com capacete, arma e tudo. Miyamoto parava no meio e os aguardava. Os militares o cercavam e Miyamoto cortava a cabeça de um. O outro tinha sua clavícula cortada e assim continuava. Braços e armas, pernas perfurados no peito, cortados ao meio. Num instante, inúmeros estavam mortos no chão e Miyamoto mais uma vez desaparecia da visão dos militares. De repente, atrás deles, outros eram mortos num instante. Os helicópteros não conseguiam localizá-lo e o desespero começava a tomar conta. Eles seriam aniquilados. Nessa hora, um espadachim aparecia e outro era cortado no meio. O narrador dizia: quando ele aparece, ele corta, e quando a tempestade acaba, ele desaparece. Ao perder o comandante, aquela equipe se perdeu. Eles se tornaram um grupo preparado para fugir daquele ataque demoníaco. As melhores tropas da nação não podiam se mover perante aquele Itsuki. Itsuki, galera, é um nome japonês com 4 significados, e um deles é servo do próprio Deus. O desespero continuava a tomar conta da equipe. A STAT não tinha experiência contra esse tipo de batalha. Eles não foram treinados para enfrentar tal ameaça. Aquele homem desaparecia da vista de todos num instante. Os helicópteros não podiam achá-lo. Como lutar contra isso? A ordem de se espalhar era dada. O inspetor-chefe, o segundo no comando da STAT, iria liderar. Ele demonstrou que mesmo em meio ao caos, ele dava uma exibição forte. Eles não iriam ser derrotados tão facilmente. Ele ordenava para a equipe dos carros 1 ao 6 ir para a frente dos blindados. A equipe 7 a 12 deveriam se manter em guarda no local onde estavam. Ele ordenava para 2 homens entrarem em cada fileira dos blindados. E ao encontrar aquele demônio, eles deveriam atirar na altura do joelho para evitar de se balearem. Nessa hora, uma voz de cima dizia: tolo, eu corro e me escondo, quando apareço eu corto. O inspetor gritava que ele estava lá em cima, mas era tarde demais. O corte acontecia e mais uma vítima caía aberta no meio. Miyamoto ficava parado e era cercado. Os disparos aconteciam, mas num instante, por cima o espadachim desviava e com o joelho ele acertava um militar. E outra vítima caía no chão. O narrador explicava que os Itachi são japoneses, por isso eles entendem o que é o estilo de 2 espadas. Eles sabiam que aquilo era muito ruim. O estilo de 2 espadas, cujo nome é Niten Shiryu, um estilo criado pelo próprio Miyamoto Musashi, o mestre entre os mestres na arte da espada, o estrategista número 1. Um flashback nos era mostrado de momentos antes da caçada, onde o inspetor Tanuma, o segundo no comando da STAT, se preparava com a equipe, e um dos militares questionava se eles realmente deveriam sair armados até os dentes para caçar um homem com uma espada japonesa. O inspetor dizia: uma única espada japonesa? Você sabe quem está empunhando? O militar perguntava se Tanuma realmente acreditava que aquele homem era Miyamoto Musashi. O inspetor dizia que não importava. O que ele acreditava ou não, pouco importava. Se seus superiores disseram isso, então ele era Miyamoto Musashi. Se eles dissessem que Abraham Lincoln estava lá, então seria Lincoln, e ponto final. O militar dizia: só que a gente vai usar armas de verdades contra uma katana. E Tanuma alertava: essas são as ordens, então não se segure. O flashback acabava e lá estava o corpo aberto do inspetor Tanuma. O terror que aquele homem causou com apenas uma única espada foi apavorante. Tanuma, desde o começo, sabia que eles deveriam ter ido com tudo, e agora ele estava morto, aberto no meio. Caraca, o narrador dizia que aqueles homens haviam confiado nos números, nos equipamentos mais potentes da última geração. Porém, tudo isso era inútil. O inimigo à sua frente não havia sofrido um único arranhão, e naquele momento, Miyamoto Musashi usaria seu estilo lendário de 2 espadas. Os militares entendiam, ao olhar aquela pose, que aquele homem realmente era o lendário espadachim Miyamoto Musashi.
Afinal, eles viram aquela posição em diversos retratos. Miyamoto dizia: não se atrevam a se mexer, quem se mover terá sua cabeça saindo voando. Todos congelavam e eles sabiam que aquilo realmente iria acontecer se eles se mexessem. Miyamoto aparecia na frente de um militar e perguntava: quem é o seu líder? Nenhum dos militares queria assumir como próximo no comando. Mesmo com Miyamoto cercado, aquele homem na frente de todos os membros da STAT era apavorante. Seus comandantes foram cortados no meio assim que apareceram. Miyamoto os olhava e dizia: se não tem ninguém, eu não tenho escolha, já acabou. Voltem para os seus carros e saiam daqui. Aqueles que permanecerem serão cortados. Nessa hora, todos começavam a correr desesperados. Eles não iriam conseguir fazer frente àquele monstro. Um atrás do outro, os blindados saíam em fileira de lá. Uma reunião eventualmente acontecia, onde o primeiro-ministro dizia que todo o departamento da polícia da STAT teve seu poder de fogo aumentado para aquela ocasião, e ainda assim foi inútil. O clone defeituoso da ciência desonesta, Miyamoto Musashi, foi um erro trágico e incontrolável. A sala junto a Tokugawa ficava em silêncio e o primeiro-ministro continuava: senhoras e senhores, o Japão está refém de um único homem clonado. O que acontecerá se o mundo descobrir tal informação? Se a mídia souber disso, um escândalo de magnitude mundial irá se espalhar. Seremos motivos de piadas, então para deter essa ameaça, teremos que contratar o homem mais forte do mundo, Yujiro Hama. Tokugawa perguntava a um dos membros da staff militar o que ele achava daquela ideia. O homem dizia que se precisasse, ele moveria todas as tropas da nação contra Miyamoto Musashi. O primeiro-ministro dizia que isso era uma má ideia, envolver as forças de autodefesa da nação causaria um grande alarde. Seria ridículo pedir o poder da nação para enfrentar apenas um homem. Isso estava fora de cogitação. Eles precisavam agir de forma razoável na frente do povo japonês. Um dos membros da reunião dizia que ele conhecia um homem que poderia lidar com aquela situação. Ele o conhecia há muitos anos. A sua força era sem igual em todo o Japão e ele era imune a lâminas. O único problema é que ele não pertencia à parcela da população que cumpria a lei. Tokugawa se espantava e todo mundo ali se perguntava quem seria esse homem. A cena cortava para um prédio. De pouco a pouco tudo nos era mostrado. O segurança do local, o corredor, a porta e a maçaneta. E lá dentro estava quem seria o próximo desafio de Miyamoto Musashi, Kaoru Hanayama. Ele lidaria com aquela situação. Ativem o sininho para não perder quando esse vídeo sair. Se vocês curtiram o vídeo, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Siga a gente no Instagram, Twitter, vai estar aparecendo aqui na tela. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Meu amigo, que hype pra ver. Será que vai ter Hanayama contra o Musashi, cara? Caraca. A gurizada não tava aqui hoje pra ver o react, pra fazer o react junto comigo. Mas eu acho que esse vídeo aqui a galera ia gostar muito, hein, mano. Vou mandar pra eles depois. Bom, então foi isso. Esse foi o react e até o próximo.